Bom dia, jovem. Tudo bom? O áudio tá bom? Tá na horizontal. Ah, beleza. O celular tá na horizontal já. Na vertical, não sei se eu vou ter como. Eu acho que eu vou ter que ficar segurando ele por causa aqui do plugzinho. Mas eu vou tentar colocar ele aqui de algum jeito. Peraí. Bom dia a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos. Tá, porque eu acho que eu vou ter que ficar segurando eles ali. Que eu não tenho apoio aqui, mas eu dou um jeitinho. Não tem problema não. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Tá, vou já tentar aqui. Tranquilo, jovem. Bom dia a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. A gente vai só ajeitar aqui algumas coisinhas, algum detalhe e a gente vai começar a nossa exposição, tá bom? Só um instantinho. Bom dia, Rosa. Deu certo, né? A intérprete? Estou vendo ela aqui. Pois é, ela estava online e saiu. Oi?
Pronto. Bom dia, João. Bom Tá dia. tranquilo, né? Então vamos lá, gente. Bom dia a todos novamente, né? Imensa gratidão que mais uma vez a gente está aqui fazendo mais uma exposição pelo Centro Espírita Nosso Lar. Queria muito agradecer a Sueli, que sempre cede um espaço para a gente trabalhar, para a gente poder falar um pouquinho do Evangelho, né? Inicialmente eu vou fazer aqui uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 167, chamada Na Oração, que diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam amor. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à boa marcha nos negócios que lhe interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade do trabalho da luta digna. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Com essa mensagem tão bonita que vem do nosso querido mestre, e vem sendo repassada a todos aqueles que são seus discípulos, para que chegue até nós de alguma forma, para a nossa transformação, a gente vai fazer a nossa prece inicial de abertura desse dia de hoje, agradecendo ao nosso querido Mestre Jesus por tantos ensinamentos, por esse evangelho imortal de luz e amor, que abençoa cada um de nós neste domingo, rogando às equipes espirituais, ao nosso querido Francisco de Assis, Maria de Nazaré, que estejam conosco, que nos abençoem, nos dando um banho de luz, de paz, de tranquilidade, para que o nosso domingo seja bom, seja calmo, com alegria, com paz e amor no coração de cada um de nós que nos encontramos aqui e em todos os lugares do nosso planeta. E nesse momento, pedimos humildemente a permissão dos benfeitores espirituais para darmos por iniciada a nossa exposição, com muita paz e amor no coração. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Vou fazer aqui
alguns comentários sobre o Evangelho, sobre o tema orgulho e egoísmo. Esse tema está lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que diz assim: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ou não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhos retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, o Evangelho ele começa dizendo para a gente, fazendo uma distinção do que seria a humildade e do que seria o orgulho. E fala que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Como todos nós já sabemos, e é uma informação que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vivemos em um mundo de provas e expiações, que está perto de um processo de regeneração, mas nós sabemos que os espíritos que habitam esses mundos ainda são espíritos que estão em um processo de aprendizado relativamente inicial, ainda não são almas completamente depuradas. Nós temos aí vários exemplos de espíritos que já têm uma grande iluminação, como Maria de Nazaré, como o próprio José, pai de Jesus, como São Francisco de Assis, que há muito tempo já trabalha por Cristo. Mas nós ainda estamos literalmente engatinhando no nosso aprendizado e nessa construção de virtudes da qual o texto se refere. Muitas vezes, quando a gente fala nesse tema, no orgulho, na humildade, a gente pega um pouco pesado no tema do orgulho, porque a gente fala que todos nós somos orgulhosos, que a gente ainda não conseguiu construir a virtude da humildade, e a gente fala, poxa, Ricardo, mas é tão difícil ser humilde como Jesus era. Muitos de nós ainda dizemos, Ricardo, mas eu não sou Jesus. Por que mesmo que eu tenho que ser humilde? Mas o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala para a gente que nós precisamos copiar o exemplo do Cristo. Né? Nós sabemos que a nossa jornada ainda é longa, ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar no nível em que ele está, mas o importante é que a gente vá subindo degrau por degrau, tentando construir aos poucos essas virtudes, né? A abnegação, o devotamento, o companheirismo, a fidelidade, a disciplina, tanto quanto a humildade. São virtudes que são necessárias, que façam parte do nosso processo de aprendizado, mas são virtudes que ainda estão dentro de um processo de construção para nós. Ao mesmo tempo que nós falamos da humildade, a gente vê que muitos de nós ainda temos marcado na nossa alma essa característica do orgulho. Não vou chamar de defeito porque é uma palavra um pouco pesada, mas nós ainda temos dentro de nós um pouquinho do orgulho, um pouquinho
do egoísmo, um pouquinho da vaidade. Nós não devemos nos punir por causa disso. É muito importante que a gente faça a reflexão, porque muitas vezes a gente faz a reforma íntima, que é esse processo de mergulhar dentro da gente, encontrando o que habita dentro de cada um de nós, e aí a gente vai conseguir de alguma forma separar essas características boas que estão nesse processo de aprendizado de construção de virtudes e essas características ruins. Mas é necessário, muito importante, que a gente pense, assim como Joana de Ângeles nos fala, que nós não somos definidos pelos nossos erros. É importante que a gente ressalte isso. Eu não me defino pelo erro que eu tive no meu passado. Eu não me defino por ser hoje uma pessoa orgulhosa, porque nós somos muito mais do que isso. A própria Joana fala que existe um Cristo interior dentro de cada um de nós. Há um sol que está pronto para se abrir dentro das nossas almas. E essas virtudes da qual fala o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, da qual o Espiritismo fala para a gente, são virtudes que estão em estado de latência e que cada um de nós vai conseguir construir ao longo do tempo. Coloquei aqui alguns exemplos de condutas que a gente pode chamar assim, de orgulhosa, né? Em que muitas vezes a gente dá uma escorregadinha na casca de banana e aí a gente acaba fazendo isso, né? Meio que desatento. Muitas vezes a gente não está bem firmado na oração e na vigilância, e quando a gente é vigilante, realmente a gente escorrega na casca de banana. Muitas vezes a gente tem essa conduta do orgulho diante dos relacionamentos, e é muito comum que isso aconteça e da falta de perdão. Quando eu era bem mais jovem, né, do que eu sou hoje, eu via muito casais, e até hoje vejo casais que se relacionam, marido e mulher, companheiro e companheira, namorado e namorada, ou até um relacionamento mesmo entre pais e filhos, e a gente vê que existem atritos, e muitas vezes a gente tenta sobrepor a nossa vontade, vou utilizar um termo redundante, mas sobrepor essa nossa vontade, a nossa razão em cima do outro, né? Fazendo com que o outro fique, de certa forma, subjugado. Muitas vezes a gente quer ter razão, mas muitas vezes é mais importante que a gente tenha paz do que ter razão. E muitas vezes sobram aspas nesses relacionamentos entre pai e filho, entre esposa e marido, entre namorado e namorada, entre companheiro e companheira. E aí muitas vezes um dos dois erra, não vou falar aqui nem do homem nem da mulher, porque nós sabemos que somos espíritos imortais e que estamos em um corpo físico que se manifesta com a masculinidade ou com a feminilidade. E muitas vezes um dos dois erra. E aí é interessante porque dentro, por exemplo, do namoro, do casamento, aquele que errou, algumas vezes chega para o seu parceiro e pede, né? Poxa, eu errei, me perdoa, né? E nem sempre a gente perdoa aquela pessoa. Ou, se perdoamos, nós colocamos condições para que aquele relacionamento continue, né? Olha, eu te perdoo, mas a partir de agora você vai ter que fazer tudo do jeito que eu quiser. E a gente sabe que não é bem assim. Esse perdão do qual Jesus se refere é um perdão incondicional. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, mas a gente pode ir diluindo isso com o tempo para que a gente consiga perdoar, mas também para que a gente consiga se perdoar diante dos nossos erros passados, diante das experiências anteriores que nós já tivemos que não foram tão legais assim. É importante que a gente abra mão nesse momento desse orgulho. Muitas vezes a gente prefere que ele seja parte de nós, mas é importante que a gente abra mão desse orgulho para que a gente tenha tranquilidade, paz de espírito, amor no nosso coração.
Um outro exemplo de orgulho muito interessante é o que está lá no livro Há 2000 anos, que é ditado também por Emmanuel e também psicografado por Francisco Cândido Xavier, que é o momento do encontro do senador Públio Lentulus com Jesus. A gente sabe hoje, através de algumas informações, que Públio Lentulus hoje é o espírito que nós chamamos de Emmanuel. Mas naquela época ele se chamava Públio e era um senador romano. Está casado com Lívia e tinha uma filhinha. E a sua filha estava muito doente. Lívia, que já tinha um desprendimento muito maior do que Públio, pede, quase implorando, para que o marido fosse ao encontro do Cristo e pedisse que o Cristo curasse a sua filha. Mas Públio era muito endurecido, gente, e muito orgulhoso. Eu já li essa passagem, talvez umas 5 a 6 vezes, mas eu me impressiono com a maneira como o Públio fala. Quando Lívia está conversando com ela, dentro do contexto, aí Lívia vai e fala para ele. O diálogo é assim. O senador ouviu apreensivo e incerto, exclamando afinal: pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Eu fico rindo, gente, porque eu acho engraçado, porque muitos de nós ainda somos assim. Mas aí continua dizendo: não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade. Isso, gente, no horário que era mais ou menos calada da noite, horáriozinho da tardezinha para a noite, para que ele não fosse reconhecido. E ele diz: irei sozinho à cidade como se me encontrasse em hora de simples entretenimento, passando pelo trecho do caminho que nos conduz à margem do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política. E no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-me-ei sentir o prazer que nos causaria sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Vejam que o senador fala para Lívia que ele iria encontrar Jesus, mas ele diz que quando ele chegasse lá, ele ia meio que disfarçar, como dizendo: ah, não, eu não vim encontrar o senhor, não, encontrei o senhor aqui, mas é bacana, já que a gente se encontrou, eu vou aproveitar essa deixa para falar com o senhor, para pedir que o senhor cure a minha filha. Vejam como aquele espírito ainda tinha enraizado dentro dele aquela conduta do orgulho, da vaidade, da sua posição pessoal, porque ocupava ainda um cargo muito importante, mas ele quebra um pouquinho do orgulho que ele já tinha naquela época e vai encontrar Jesus. E aí, quando ele chega no local onde estava marcado para falar com Cristo, ele começa a pensar mil coisas, inclusive até no idioma em que Jesus falaria com ele. Ele pensa: mas, meu Deus, será se Jesus vai falar comigo em hebraico ou aramaico? E quando ele encontra o Cristo, ele sente a energia vigorosa do nosso Senhor. E naquele momento ele fica completamente abatido. Ele não consegue falar. É como se ele ficasse engasgado, ele não consegue sair nada. E ele tem um diálogo mental com Jesus, e aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. As condutas de Jesus, elas sempre são para que nós façamos uma reflexão. E aí Jesus pergunta: o que queres comigo? O que queres que eu faça, senador? E diante daquele diálogo que se desenvolveu, Jesus fala para ele que ele iria sim curar a sua filha, mas não por mérito dele, Públio Lentulus. Seria por mérito da sua esposa, porque ela já tinha evolução. E o texto é muito interessante quando ele diz isso, porque ele fala: sim, não venho buscar um homem de estado, Jesus falando, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa.
desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Então, naquele momento, Jesus cura a filha de Públio e Lívia, mas ele é categórico ao afirmar que a cura se deu em razão do mérito da esposa. Né? E interessante como as mulheres são espíritos mais evoluídos do que nós homens nesse sentido, e como elas têm mais desprendimento, principalmente quando a gente fala aqui da questão da maternidade. As mulheres que têm filhos sabem como existe uma ligação, um afeto, que vai muito além da nossa compreensão muitas vezes. E aí Jesus, para terminar, conversando com o senador Públio, ele fala uma frase que fica muito marcada para nós, porque ele diz para Emmanuel, que ainda era Públio Lento, ele diz: soa para ti um minuto glorioso. Naquele momento, Jesus convida Públio para que ele seguisse com o Cristo numa nova trajetória de vida, com novas condutas, abandonando aquele homem velho que ele era, o senador orgulhoso, vaidoso, que tinha muito poder, que tinha muito status social, mas convidando para que a partir daquele momento ele fosse uma pessoa simples, com novos princípios, nesse processo de construção, né, gente, que a gente sabe que não é do dia para a noite, mas construindo essas virtudes, principalmente tentando construir a virtude da humildade. E nunca é demais que a gente diga que nós temos em Jesus o exemplo máximo da humildade, a personificação da humildade. Não somente da humildade, mas de todas as virtudes que nós podemos almejar, todas elas são encontradas na Cristo. E nós temos muitos exemplos de humildade de Jesus. Mas antes eu queria falar aqui de um exemplo de humildade de um dos discípulos de Jesus, que foi São Francisco de Assis. Há um livro que foi ditado pelo espírito Fernando Miramês, psicografia de João Nunes Maia, que é chamado Francisco de Assis, e ele conta muitas passagens de Francisco de Assis. Em uma das oportunidades, Francisco de Assis se encontrava recolhido, e ele sempre pedia que os seus discípulos fossem fazer visitas aos leprosos. Engraçado que no primeiro caso falou de uma pessoa que tinha lepra, no segundo caso também está falando de uma pessoa que tem lepra, né? E os discípulos vão até o leprosário, quando lá chegam, encontram várias pessoas que estão numa situação delicada, né? Porque é muito doloroso, a gente sabe. E os discípulos encontram uma pessoa especial chamada Tanali, que se encontrava num processo de meio que de revolta, né? Se a gente assim pode se expressar. E ele muito revoltado, conversando com os discípulos, ele falava que não precisava da visita deles, e toda vez que eles iam lá visitá-lo, ele ficava mais doente ainda, e ficava mais revoltado, e aí um dos discípulos de Francisco de Assis perde a paciência, coloca ele no ombro e leva para Francisco de Assis. Não, ele estava com outro freio, né? Ele disse: não, vamos levar ele porque Francisco de Assis pode cuidar dele. E aí quando chegam lá para Francisco de Assis, o texto fala que ele naquele momento deu uma bobeada, estava em vigilante e disse: não, eu não posso fazer nada com ele, eu não tenho como ajudá-lo. E o leproso e os discípulos ficaram impressionados, né, com o que ele disse. Meu Deus, como pode? Se ele não puder ajudar a gente, o que é que a gente vai fazer? Naturalmente, eles dão as costas e começam a voltar para ir deixar o leproso no leprosário. E aí Francisco de Assis, ele tem aquele insight, né, que a gente chama, se arrepende do que fez, e antes dele sair, ele grita, diz: não, não, traz ele aqui porque eu vou tentar ajudar ele de alguma forma. Naquele momento ele já se ajoelha, pede perdão pela conduta dele, de ter dado aquela vacilada e tudo. E
É impressionante o que Francisco de Assis faz, porque ele pede forças a Deus e a Jesus naquele momento, e ele começa a beijar todas as chagas do leproso. Todas as chagas do leproso. E ele faz aquilo com tanto amor, com tanto carinho, com tanto desprendimento de si mesmo, esquecimento de quem ele era naquele momento, que o leproso começa a chorar. E naquele momento se iniciou um processo de cura. Ele pede que alguns dos seus discípulos trouxessem um pouco de água e flores, como numa forma de oferenda à espiritualidade maior e benfeitora e a Deus. E ele começa a passar a mão nas chagas daquele homem doente. E naquele momento as suas chagas começam a ser curadas e ele ficou completamente curado de todas as chagas. Então a gente vê o exemplo da humildade daquele homem de Francisco de Assis. Naquele momento se esqueceu completamente de quem ele era para poder dar amor, para poder se doar completamente àquela pessoa que estava naquele momento tentando receber auxílio, né, gente? Um pouco de carinho. Muitas vezes a gente fala de coisas que parecem ser espetaculares ou mirabolantes, mas na maioria das vezes as pessoas que nos procuram para pedir ajuda, elas precisam tão somente ser ouvidas. Precisam que a gente pare um pouquinho tudo aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, naquela correria. A gente não para, tem que levantar cedo para trabalhar, para estudar, para ir deixar o menino no colégio e volta, nossa, e é aquela coisa frenética, mas a gente precisa dar um tempo do nosso dia para que nós possamos servir aos outros. Isso pode ser feito, sim, com a gente ouvindo uma pessoa, seja lá o que ela queira falar, a gente deixa a pessoa desabafar. A gente doa os nossos ouvidos naquele momento para fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. E há um outro exemplo da humildade de Jesus, e é bem interessante que está lá no texto de João, capítulo 4, o texto é chamado de A Mulher Samaritana. É uma passagem que muito me marcou, chama muito a minha atenção, porque naquele momento Jesus viajava da Judéia para a Galileia, mas ele precisava passar pela Samaria, né? E era o caminho mais difícil. E Jesus sabia que os samaritanos não gostavam dos judeus, mas mesmo assim Jesus vai por esse caminho. Um outro aspecto interessante dessa passagem é que da Judéia para Samaria distava aproximadamente 39 quilômetros. E na maioria das vezes, Jesus fazia esse trajeto ou de pé ou de jumentinho. E imaginem como Jesus ficava cansado. E o texto se refere ao cansaço de Jesus, porque ele diz que Jesus chega em uma cidade chamada de Sicar e se senta um pouco perto de um poço chamado Poço de Jacó, ou Fonte de Jacó. E o texto fala que Jesus estava cansado. Naquele momento ele pede para que os apóstolos fossem buscar comida para ele descansar um pouco naquele momento, comer e depois continuar a sua viagem. E no momento em que Jesus senta naquele poço de Jacó, naquela fonte, chega uma mulher, que era da Samaria. E aí o interessante é que Jesus sempre fala frases muito curtas, mas muito significativas, muito preenchidas de valor, de significado. E Jesus, de forma muito humilde, a gente vê muito isso no nosso dia a dia. Pessoas que chegam na porta da nossa casa e fazem a mesma coisa. Jesus, cansado, com fome, com sede, pede para aquela mulher: dá-me de beber. Vejam a grandiosidade do Cristo, como ela se manifesta em coisas simples. E aquela mulher, no gesto de orgulho, né, a gente vê o contrário da conduta do Cristo. Aquela mulher, naquele momento, ela diz: mas como podes tu, desculpa, como podes tu, sabendo que sou mulher samaritana, pedir-me de beber?
Ela fica com raiva, né? Como é que pode, rapaz? Você, sendo judeu, sabendo que eu sou samaritana, como é que você me pede de beber? E aí Jesus fala, se tu soubesses que me pede de beber e de onde vem essa água, serias tu que me pediria. E da água viva que eu te desse, jamais padecerias. Olha como o ensinamento de Jesus é profundo. Porque Jesus pede a água sabendo já o que a mulher falaria naquele momento, mas ele oferece para ela algo que vai muito além da vida física. Ele oferece para ela água que faria com que ela tivesse felicidade para todo o seu percurso evolutivo espiritual. E é esse amor, e é esse desprendimento, e essa construção da humildade que cada um de nós precisamos ter, precisamos construir. Um outro exemplo de humildade de Jesus é quando ele encontra Saulo de Tarso, nessa época ainda Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quando Saulo, naquele momento, ele estava ainda perseguindo cristão. Saulo teve duas vidas que a gente pode falar, né? Bem distintas dentro da mesma existência. E ele, naquele momento, na estrada de Damasco, estava no seu cavalo, vinha com uma pessoa que o acompanhava, e ele, em determinado momento, ele percebe que havia uma luminosidade muito forte à sua frente. O seu amigo não conseguia ver aquilo. E ele cai naquele momento, se ajoelha e começa a falar com Jesus. O amigo dele, que estava ao lado dele, pensou, meu Deus, Paulo está doido. Acostumado a ver Paulo naquele vigor que ele possuía, com aquela sua postura, né? Muitas vezes ele se valia do carro da época, que era chamado de biga romana, e era muito pomposo, muito vaidoso naquele momento ainda da sua vida. E quando ele encontra Jesus na estrada de Damasco, Jesus faz uma pergunta simples, muito simples, e diz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Vejamos que Jesus não constrange a Saulo de forma alguma, não o incrimina, não aponta o dedo. Né? Porque nós, a maioria das vezes, nós fazemos isso. Né? Diz, pelo amor de Deus, pare de fazer isso. Mano. Você está machucando muitas pessoas. Pare com isso. Jesus simplesmente chama ele para reflexão e a partir daquele momento a gente tem um novo Saulo que se transforma em Saulo de Tarso, que se transforma em talvez um dos maiores evangelizadores que nós temos na nossa história. Fundou várias igrejas, sofreu muito, também foi apedrejado, também apanhou, também foi espancado, mas conseguiu realizar o seu trabalho com muito amor. E temos também um exemplo de Jesus ao lavar os pés dos apóstolos, que é uma passagem muito bonita do Evangelho, que mostra também a grandiosidade do Cristo, mas nós temos o exemplo máximo do perdão de Jesus, quando ele percorria santas estações do seu martírio e diante da crucificação. Porque mesmo Jesus tendo, conforme informações de Amélia Rodrigues, na noite anterior Jesus foi espancado, ficou sem comer, colocaram neles uma coroa de espinhos, que inclusive, segundo informações de Divaldo Franco, fez com que Jesus tivesse tétano. Um processo muito doloroso, mas mesmo assim, Jesus continua terno com cada um de nós. Continua tendo paciência com as nossas almas, porque Ele sabe que nós ainda iremos evoluir, chegar ao nível em que Ele está. Ele sabe que a nossa destinação é a angelitude, é alcançar a caridade no seu sentido mais pleno. E nos perdoa de uma forma muito tranquila, fazendo com que nós nos sintamos à vontade, para que a gente desenvolva esse processo de autoconhecimento e de construção das virtudes para o nosso espírito imortal. E diante dessas reflexões, eu tenho uma perguntinha para fazer para a gente.
Quanto da nossa vida nós estamos dispostos a renunciar para servir aos propósitos de Jesus? Quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, para que nós possamos nos doar para a espiritualidade amiga e benfeitora, para os propósitos do Cristo, de servir, mas de nos ajudar a compreender, e principalmente para que a gente possa aprender a amar. Essa é a proposta maior dos espíritos iluminados com Jesus, é fazer com que nós possamos aprender a ter esse amor, construir humildade, aí abandonando de pouquinho esse orgulho, esse egoísmo, essas características negativas que a gente ainda possui. E graças a Deus, com a luz da doutrina espírita, nós sabemos hoje que tudo isso que ainda habita em nós vai passar. E que nós construiremos paz, alegria, amor no nosso coração, o equilíbrio, e que daqui para frente nós nos melhoraremos. Mas é necessário que a gente estabeleça um ponto de início, um ponto de partida para a construção dessas virtudes dentro de cada um de nós. Tá bom? O que eu tinha para falar para a gente hoje sobre o orgulho e a humildade. Vamos fazer a nossa prece, porque meu tempo já está quase acabando, né? Já são quase 9h40. E antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né, acompanhando a nossa exposição. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradecer a Sueli também. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus que continue conosco, iluminando a mente de cada um de nós nesse momento, com a paz, alegria, com amor no coração, rogando os benfeitores espirituais que possam fazer com que essas eleições ocorram de maneira tranquila, cada um de nós sigamos de maneira ordeira e com tranquilidade para a nossa votação e que possamos retornar em paz para as nossas casas. Agradecendo a Jesus, Maria de Nazaré, São Francisco de Assis, e pedindo que cada um desses irmãos permaneça conosco hoje e sempre. Pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa exposição de hoje, com muita alegria no coração, muita paz a todos. Agradecer mais uma vez a Sueli, a intérprete de Libras, que sempre nos ajuda aqui na transmissão, na exposição, e deixar um abraço carinhoso e fraterno para todos aqueles que estiveram conosco e aos que vão também assistir a essa nossa exposição depois. Muitíssimo obrigado e bom dia a todos. Um abraço.